Vamos começar o culto. Digo assim: Senhor Jesus, eu vim aqui por sua causa. E eu quero receber o Espírito Santo, Jesus. Eu quero receber a sua palavra. Eu quero sair daqui mais inteligente, mais sábio, mais prudente, mais capacitado. Eu quero sair daqui com uma direção, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Fala: Jesus, toma minha vida em Tuas mãos, me livra do inferno e me coloca no Teu reino. Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, a razão de eu estar aqui hoje. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Senhor, quero Te dizer muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Ti a quem clamar. Obrigado, Jesus, porque se alguém entrar aqui querendo socorro de um Deus que funciona, vai ver, Pai, que o Senhor funciona. Obrigado, Pai querido, porque nossos olhos têm visto os Seus milagres, o Seu agir. Nós temos visto, Pai querido, as pessoas chegarem aqui sem chance e já estarem melhor, Pai. Louvado seja Teu nome, Deus. Aleluia. Amém, querido? É isso que nós temos visto, né? Nós temos visto pessoas que têm problema de enfermidade, vem aqui, logo essa enfermidade não existe mais. Nós temos visto famílias destruídas, permanece firme no Senhor, daqui a pouco a sua família está construída. O único segredo, querido, é permanecer. Então a Bíblia diz assim: no mundo vocês terão aflição. Também fala assim, né, que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a falar assim: nos livra de toda a tentação. O que é uma tentação? A tentação, maior obra do diabo é tirar você da casa de Deus. Porque quando ele tira você da casa de Deus, ele tirou do meio do povo de Deus. E nós somos como um rebanho, né? Imagina um leão procurando, né, querido, alguém para ele tragar. Então ele vai numa manada de qualquer tipo de animal e ele fica rodeando, esperando quem se aparta. Entende? Aí a pessoa se aparta. E muitas vezes a pessoa se aparta porque está doente, porque está em crise, porque não está entendendo, porque está com algumas desculpas, né? Ela começa a ter. E essas desculpas só estão dizendo: pega mais firme que está sofrendo perigo. É para estar mais junto ainda, mais perto ainda. Então, quando nós estamos passando pelas nossas provações, as provações ela tem algum propósito. Mas o primeiro propósito, querido, da provação é para você permanecer. Se você permanecer, aquela provação só vai mudar você, só vai te melhorar, só vai fazer você uma pessoa diferente. Mas aquela provação também veio para poder você desistir. E se você desistir, você fez exatamente o que o diabo queria, que ele veio fazer com que você desistisse. Então, quando nós pegamos firme com Jesus, nós devemos saber o seguinte: é caminho sem volta. Diga para o meu irmão: é caminho sem volta. Então, quando nós voltamos para trás, aí o bicho fica feio, né? Porque quem entende do mundo espiritual sabe. Não tem nada, querido, que está acontecendo que não tem o mundo espiritual por trás. E tudo aquilo que é mal, que é ruim, que veio para matar, roubar e destruir, vamos dar um exemplo: um vício veio para roubar teu dinheiro, tua saúde, tua paz, tua família.
Uma crise financeira, né? Ela vem para roubar a tua família, né? E nós, quando nós pegamos e desistimos, né? Afastamos de Deus, o que acontece? Aquele espírito que agia naquela área, ele volta 7 vezes pior. E a Bíblia diz que o último estado se torna pior do que o primeiro. Mas vocês podem reparar que tem um problema aí. Que quando você estiver se afastando e desviando, você não percebe. Sabia ou não? Ninguém percebe. Tanto é que você vai falar com quem está se afastando, ele se defende. Não, não é isso que você está pensando. É ou não é? Então, como você vai lidar com você mesmo quando você estiver perigoso se afastar diante de Deus? Repara a vida dos outros. Tem um ditado que diz assim: é melhor aprender com o tombo dos outros do que com o tombo da gente. Então diga comigo, é melhor aprender com o tombo dos outros. Então aquilo que os outros fazem quando estão se afastando, é o que nós também vamos fazer. E nós vamos teimar que está tudo bem, mas não está não, tá? E tem algumas coisas que a Bíblia nos ensina, como é que nós se afastamos de Deus. E o pior, querido, não se escandalize, os homens se afastam mais de Deus, porque foram abençoados, do que quando estão sendo amaldiçoados. Sabia ou não? Os homens se afastam mais de Deus quando estão sendo abençoados, do que quando estão com problemas. Quando as pessoas estão com problemas, né, elas começam não ter discernimento e começam a se afastar da igreja, se afastar dos irmãos, se afastar de Deus por causa de problemas. Essa é muito fácil você discernir. Mas tem muitas pessoas que quando ele vem para Deus, ele vem com a vida destruída. Aí quando ele começa a ser abençoado, ele começa a ter menos tempo. Ele começa a cuidar muito das coisas dessa vida. E aí o que acontece? Ele passa a não ter mais tempo para buscar a Deus. E ele não tem prática, experiência para saber o seguinte, que é tudo que o diabo quer que a pessoa esfrie, afaste. E tudo que vai acontecer com a nossa vida depois que nós afastamos de Deus, é muito fácil você saber o que vai acontecer. É só você lembrar de como você era antes, o que acontecia antes. Aquelas coisas vão voltar. E elas vão voltar por quê? Porque os espíritos que ficam ao derredor é o mesmo que saíram quando você veio buscar Jesus. Então eles estão ao derredor buscando um lugar que possa tragar. E a Bíblia diz que eles sondando e vendo a casa desocupada, preste bem atenção. Diga comigo assim: mente vazia, oficina do diabo. Então olha bem, quando seu coração e tua mente está vazia de propósito de Deus, diga comigo, vazio de propósito de Deus. Então o propósito de Deus precisa estar em primeiro lugar, porque daí toda vez que aqueles espíritos, ele acha uma brecha, porque nós damos brecha toda hora, ele acha uma brecha, ele vai entrar, você está focado em um propósito de Deus, você está priorizando, por exemplo, vir na igreja, ler a Bíblia, fazer tudo para agradar a Deus. O inimigo quer entrar, mas ele não acha, por quê? Porque o espírito ele entra em propósito. Então preste bem atenção. Por que é muito importante você perdoar as pessoas? Diga para o teu irmão assim: fala, um bem a si mesmo, perdoa. Porque se você não perdoar, o que acontece? Ali tem um lugar de Satanás, e ele quer voltar, querido. E quando a Bíblia diz que quando ele volta, você tira o inimigo e coloca assim os problemas de antes. Fala comigo assim, os problemas de antes. Vamos esquecer o diabo agora, porque é ele, mas vamos para você entender bem, os problemas de antes, fala aí. Vão voltar,
Fala aí, trazer consigo mais 7 problemas ainda, piores do que o de antes. Você está entendendo? Às vezes nós precisamos desenhar para as pessoas o que é que o Jesus está falando. Então, como é que nós não vamos dar lugar para o diabo? Por exemplo, eu sou um cara que eu devo dar brecha toda hora, né? Por causa da minha maneira de ser. Mas toda vez que o diabo vem, eu tenho que estar no culto, eu tenho que ter meu tempo de oração, eu tenho propósito, eu estou ali ocupado, aí que ele vem, ele tromba com aquilo. Eu não posso levar esse cara para pecar, ele só pensa no serviço, ele só pensa na igreja, ele só pensa na palavra, né? Então você está ocupado, ele não tem espaço. Por isso que Jesus falou, achando a casa vazia. Quando você vai buscar Deus, você vai ver na palavra muito sobre edificação, sobre plantação, sobre casa. Então você tem que descobrir o que é uma casa. A nossa casa, ela é formada através do coração. O coração nosso é a casa. E o que mora no nosso coração é as coisas da nossa casa. Pegaram ou não? E tem coisa que Deus tem que tirar da tua casa. E tem coisa que o Senhor Deus precisa pôr na tua casa. E daí, querido, usar os objetos da tua casa é seus pensamentos. Se a tua mente não der um comando, você não pode usar os objetos da tua casa. Diga comigo, eu não posso usar os objetos da minha casa se a minha mente não processar. Então olha bem, aí a tua mente manda e o teu corpo obedece. Pegaram, gente? Então quando você for ouvir qualquer palavra, procura ficar craque, porque aquela palavra precisa entrar na tua mente e no teu coração. E você precisa aprender a aprender. Diga comigo, eu preciso aprender a aprender. Eu vejo crente, querido, que fica 10 anos na igreja, e ele escuta um endemoniado falando mal de igreja, ele vem já com problema na igreja. Será que essa igreja é de Deus? Não, é o bar que né? Eu lembro, querido, que eu não tinha medo de ir em bar, mas quando me chamaram para ir na igreja de crente, eu falei, vai que não é de Deus, né? Não, querido. Né? Tudo bem. Você estando numa igreja, não existe igreja de Deus, tudo é de Deus. Mas uma coisa que você tem que saber, existe coisas que podem ser feitas na igreja, que não são de Deus. Por isso que nós temos a palavra. Aí quando nós pegamos a palavra, e estudamos, cada assunto tem que ser o seu quadrado, na palavra. Quando você fica craque em um assunto, nunca mais ninguém te engana. E toda vez, querido, você vai ter um comportamento certo na tua igreja, porque a igreja somos nós. Se essa igreja começar a fazer coisa errada, quem está fazendo? É nós. Então, nós não temos que ter medo de coisa errada, nós temos que estudar as coisas certas para poder evitar as erradas, para andarmos no caminho correto. E hoje eu quero falar bem pouquinho para você sobre 4 assuntos na Bíblia que você precisa ficar craque. Para a hora que chegar um endemoniado e falar, você está indo lá na igreja do Trovate? Primeiro, igreja do Trovate não tem igreja, quem tem igreja é Jesus Cristo. Tá? Se a pessoa ainda falar, você está indo lá no Ministério de Restauração da Noiva, né? Aí pega e te joga umas palavras. Mas lá é assim, lá é assado, lá é assado. Querido, você não anda por aquilo que ele está falando. Você tem que ter as bases do Evangelho determinadas no teu coração. Porque quem fica ouvindo isso e quem fica falando isso, está muito fora. Não merece nem atenção. Não merece nem ser escutado. Entenderam ou não? Qualquer igreja. Por exemplo, como é que você vai falar mal de uma igreja evangélica? Né? Você pode até defender a tua, porque é a nossa casa.
mas nós não podemos falar mal de outro. Por quê? Porque a base daquela igreja, se não tiver a base certa, o que nós podemos fazer é orar para que eles tenham. Todo lugar é de Deus, né? Agora existe lugar que Deus deu uma visão, deu um sonho, deu um propósito. Existem muitas igrejas que estão cumprindo sonhos e visão de homens há 300 anos atrás, 400 anos atrás, e nós não podemos ser ignorantes. Talvez esse assunto é muito para a tua cabecinha, então fica só com a base do Evangelho, que você não vai errar, as bases que eu vou falar hoje, tá bom? Glória a Deus. Fala assim: Jesus, eu não quero te perder de jeito nenhum. Fala, Espírito Santo, tudo que eu quero é ser cheio da tua presença. Espírito Santo, eu quero que o Senhor esteja por dentro, em volta, por cima. Eu quero estar no teu colo. Espírito Santo, eu quero a tua presença. Fala assim: porque aí eu saberei que eu estou bem com Jesus. Fala, Papai do céu, para que eu não seja enganado, eu quero conhecer o seu grande amor e o teu grande propósito. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.